Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a anatomia do sistema circulatório. Essa é a aula 7 de vocês, está na página 5 do volume 2 da apostila, tá? Então deixa eu diminuir meu rosto aqui para a gente entender como que funciona a anatomia do sistema circulatório. Bom, então o sistema circulatório ele vai ter alguns órgãos que fazem parte dele. No caso a gente tem o coração e os vasos. Os vasos a gente pode dividir em 3 tipos diferentes. A gente vai ter as artérias, as veias e os capilares. O coração, né, no caso dos humanos, ele é um órgão muscular tetracavitário, ou seja, ele tem 4 cavidades. Aqui na imagem, vocês podem perceber que tem uma cavidade aqui, outra embaixo, mais uma em cima e outra embaixo. Então são 4 cavidades. No caso aqui a gente pode falar que essas duas metades, né, a metade esquerda e a metade direita, elas são independentes, tá? Aqui no caso a parte de cima a gente chama de átrio, então a gente tem aqui o átrio esquerdo e o átrio direito, e a parte de baixo de ventrículo. Então a gente tem o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Geralmente o átrio, vocês podem perceber que a parede dele, do átrio, é mais delgada, mais fininha, né? Já a parede aqui do ventrículo, que é a parte de baixo, é uma parede mais grossa, é uma parede mais espessa. E como que funciona a circulação do sangue, né, dentro do coração e no nosso organismo, né? Então o sangue venoso, ou seja, o sangue que é rico em gás carbônico, ele vai chegar no nosso coração através dessa veia aqui, ó, que é a veia cava superior. Então o sangue ele chega através dessa veia e ele entra aqui no átrio direito. Aqui no átrio direito ele vai passar por uma válvula que a gente chama de válvula tricúspide e ele chega ao ventrículo direito. O ventrículo direito vai bombear esse sangue com muita força e vai levar ele aqui, ó, pela artéria pulmonar até o pulmão. Quando esse sangue chega no pulmão, ele vai ser oxigenado, né, através das trocas lá nos capilares, que a gente viu nas últimas aulas sobre o sistema respiratório, né? Então lá o sangue vai chegar no pulmão, vão fazer as trocas gasosas, então ele vai doar gás carbônico lá e receber oxigênio. Então o sangue agora oxigenado que estava no pulmão, ele vai voltar para o coração através dessas 4 veinhas pequenininhas aqui, ó, que a gente chama de veias pulmonares. Então o sangue agora oxigenado, ele vai chegar aqui no átrio direito. Do átrio direito ele passa por essa válvula que a gente chama de válvula bicúspide e ele entra no ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo vai bombear muito forte novamente e ele vai mandar esse sangue para fora do coração através da aorta. E essa aorta vai levar esse coração para os outros órgãos do nosso corpo. Então ele entra aqui pela veia cava superior, passa pela parte esquerda do coração e vai para o pulmão. No pulmão ele é oxigenado e ele volta aqui para a parte direita. Na parte direita ele vai ser bombeado pela aorta para o resto do nosso corpo. Aqui eu trouxe um GIF para vocês entenderem, ó. Então aqui no caso a gente tem aqui, ó, em azulzinho o coração, o sangue, né, que chegou cheio de gás carbônico, né, então é um sangue venoso, é um sangue no caso azul. Na verdade ele não é azul, né, a gente só pôs ele azul aqui para vocês entenderem. Então ele chega aqui no coração, né, aqui no átrio direito, depois no ventrículo direito, e o ventrículo direito, ó, bombeia ele aqui através da artéria pulmonar. Essa artéria aqui vai levar ele lá para o pulmão, no pulmão ele recebe oxigênio e ele volta aqui por cima, ó, ele vai voltar aqui pelas veias pulmonares. Ele vai passar aqui pelo átrio, depois ele vem para o ventrículo e a partir daqui ele é bombeado pela aorta para o resto do nosso corpo, entendeu? Então ele chega aqui, ó, pela parte direita, ele vai para o coração, depois ele volta aqui pela parte esquerda e vai para o resto do corpo. Então essa circulação do sangue a gente pode dividir ela em 2 partes. A gente tem a grande circulação, ou circulação maior ou sistêmica, e a pequena circulação que a gente pode chamar de menor ou pulmonar. Então, ó, começando aqui pela circulação menor. A gente tem aqui, ó, o sangue venoso que está cheio de gás carbônico, que está aqui na parte direita do coração, né, no átrio direito, no ventrículo direito. Então do ventrículo direito vai para o pulmão, recebe aqui o oxigênio e aqui já foi completada a parte da circulação menor. Depois ele volta para a parte esquerda do coração e ele é bombeado para o resto do corpo. Lá, ele é bombeado para o encéfalo, para o rim, para as vísceras, para os músculos, para a pele, né? E essa circulação aqui, onde ele vai para o resto dos nossos órgãos, é chamada de circulação maior, tá? E a partir desse momento aqui, esse sangue chega nesses órgãos aqui, ele vai dar o oxigênio para esses órgãos e recolher o gás carbônico que está nesses órgãos. E ele leva esse sangue cheio de gás carbônico lá de novo para o coração, para depois levar para o pulmão e receber oxigênio novamente.
E isso é um ciclo incessante, né? Ele ocorre várias vezes durante o dia. Bom, agora sobre os vasos sanguíneos, né? Então a gente já falou aqui de 3 tipos. A gente tem as artérias, as veias e os capilares. As artérias, que é esse aqui do meio, ó, eles são vasos que partem do coração, ou seja, eles saem do coração para o corpo. E essas artérias aqui, elas possuem paredes mais grossas, ó, são paredes mais espessas. Já as veias, elas são, no caso, vasos que vão chegar no coração. Então, geralmente, as veias sempre vai levar o sangue com gás carbônico e a artéria sempre vai levar o sangue com oxigênio. Então, a veia, ó, vocês podem perceber que ela é mais fina, ó, aqui a parede dela é mais delgada. E depois a gente tem os capilares. Os capilares, eles são vasos muito pequenininhos, muito finos, né, cujo diâmetro deles não chega nem ao diâmetro de um fio de cabelo, né, ele é muito fininho. E esses vasos capilares aqui, geralmente, eles vão estar presentes lá nos nossos órgãos, lá no nosso pulmão, e é através desses capilares aqui que a gente faz as trocas de oxigênio com os outros órgãos e com o pulmão. Então é no capilar aqui que vai ter essas trocas. Bom, e os vasos sanguíneos, né, as veias, elas vão possuir também algumas válvulas que a gente chama de bolsas. Essas válvulas, a função delas é impedir que o fluxo do sangue vá para o sentido contrário. Então aqui, ó, eu tenho um exemplo de uma veia lá no caso da perna, né? Então essa veia aqui, supondo que ela está aqui na panturrilha e ela leva lá para o pé, para os nossos dedos. Então essa veia aqui, ó, ela vai possuir algumas válvulas, ó, aqui, ó, válvula fechada, válvula aberta. Essa válvula, após que o sangue passa, ela se fecha para que o sangue não volte. E geralmente aqui os nossos músculos, aqui no caso dos músculos da panturrilha, ó, eles também auxiliam nessa movimentação do sangue. Então esses músculos podem apertar, quando a gente está caminhando, por exemplo, esses músculos apertam os vasos sanguíneos para que o sangue suba mais rápido, né, através dessas válvulas. Tá? Então essa válvula aqui ela vai impedir que o sangue siga o sentido contrário. Bom, e do que é o sangue? Né? Do que o sangue é formado? Geralmente os humanos eles têm de 5 a 6 litros de sangue. Né? Desse volume de sangue, 55% vai ser plasma, né, que vai ser a parte líquida do sangue. E esse plasma ele vai ser constituído 90% de água. Os 10 outros por cento vai ser minerais, proteínas e outros elementos. As células do sangue são basicamente de 2 tipos. A gente vai ter os eritrócitos, que são as células vermelhas, os glóbulos vermelhos ou as hemácias, e os leucócitos, que são as células brancas, né, que são as células do sistema imunológico. No sangue também a gente vai ter algumas células que se chamam plaquetas, ou a gente pode chamá-las também de trombócitos. Essas plaquetas elas são responsáveis pela coagulação do sangue. Então, por exemplo, quando a gente corta o dedo, automaticamente essas plaquetas vão fazer com que o sangue coagule para que não fique saindo muito sangue, né? Então o sangue fica empedrado. E todas essas células que eu falei para vocês, né, os eritrócitos, os leucócitos, eles são produzidos lá na medula óssea. A medula óssea, eu falei para vocês na aula lá sobre os ossos, né, a medula óssea fica lá dentro da coluna vertebral. Então é lá na nossa coluna vertebral, na parte de trás aqui das nossas costas, onde essa a medula óssea está, e é ela que produz todas essas células do sangue. E as células brancas, né, os leucócitos, elas podem ser classificadas em vários tipos. Né? Então a gente tem vários tipos do sistema imunológico, né, várias células do sistema imunológico. Então os leucócitos eles podem ser monócitos, linfócitos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Cada uma dessas células aqui vai estar responsável pela defesa do nosso organismo, só que cada uma vai defender de um tipo diferente de organismo. Por exemplo, a gente vai ter alguma dessas células aqui que vão ser responsáveis por defender a gente contra bactérias, outras responsáveis por defender a gente contra vírus, outras responsáveis por defender a gente contra parasitas. Né? Então, cada uma dessas células aqui dos glóbulos brancos, né, dos leucócitos, elas vão ser responsáveis pela defesa do nosso organismo. Bom, então na aula de hoje a gente viu um pouquinho sobre o sistema circulatório, viu como que funciona o coração, quais são os órgãos que fazem parte desse sistema, como que é a circulação no coração, como que é a troca desses gases, e vimos também sobre as células dos glóbulos vermelhos e dos glóbulos brancos. Então agora eu quero que vocês façam os exercícios da aula 7, que estão na página 11 e 12, e os adicionais do 1 ao 7. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar ou mandar um e-mail para mim, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.